E o tema de hoje são vasos. Que vaso que eu escolho para plantar meus cactos. Cactos, suculentas, enfim. Bom, um dos modelinhos são esses vasinhos fofos. A opção de quem gosta de um cultivo bonitinho, vasinho bonitinho, para ter na sua coleção. Para quem mostra bastante sua coleção, esses vasinhos fofos são um amor. Este é impermeável, de louça, impermeável. É vasinho e nunca esquecendo que precisamos ter o vaso furado. Vasinho furado, impermeável. Aqui a água não sai, né? Não drena. A água não é absorvida pelo vaso. Aqui temos um outro modelinho. Este também é impermeável. Nunca esquecendo do furo. Vaso. Esse realmente era um vaso. Muito bonitinho. Eu digo que esse realmente era um vaso porque a gente não precisa sempre plantar em vaso. Podemos usar outros recipientes que não foram feitos exclusivamente para vaso, como este. Este aqui é um recipiente que não era um vaso. Ele era um potinho dessas com boquinhas, né? Olha, pode até ver que tá rachado, mas para vaso ela serve muito bem. Tem furo embaixo. Foi furado com furadeira. É meio difícil de furar, mas a gente não pode esquecer do furo. Aqui, agora falando em vasos simples, vasos, material que não era vaso virou vaso. Isso aqui, vocês reconhecem o que é? Um potinho de atum pequenininho, virou vaso. Eu resolvi plantar essa eufórbia num vasinho pequenininho para ver como é que ela ficava. Tá ficando bem, tá muito bonita, ela floresce e tá nesse micro vasinho aqui, né? Aqui eu só endireito ela. Isso aqui a gente pode fazer a limpeza. Quando a gente falar de manutenção de vasos, eu vou explicar sobre limpeza. Vasinhos fofos. Temos essa opção. Também é um vasinho fofo, coisa mais fofinha, né? Muito bonitinho. Nem dá pra perceber que eu gosto de cachorro. A planta está indo muito bem, obrigado. Esse foi plantado recentemente aqui, numa dos kitzinhos que vieram. Com um furo embaixo. Este vaso impermeável, ó, ele é pintado, tá? Ele é de cerâmica, furado, mas ele foi pintado. Quando ele é pintado, ele se torna impermeável. Tu rega e a planta não sofre influência da absorção. A água, né? Não sofre essa influência da absorção pelo vaso, entende? O vaso não faz com que a água se perca pelo vaso. Só pela drenagem, né? Olha, a planta está muito bem, obrigada. Fiz uma mudança aqui para conseguir alcançar nos outros vasinhos. Este daqui também, impermeável. Ele é tipo um plástico. Originalmente também não era vaso. Se tornou um vaso. Essa planta tá aqui há bastante tempo já. Fiz um furo embaixo, olha, ela era enfeite, eram teclas, como se fosse teclas de um computador. Aqui estava escrito Dell. Ó, vaso em miniatura. A planta tá ótima. E panela. Isso aqui era um conjunto de fundir, que o material não era muito bom. Adivinha? Ó, virou um vaso. Tá furado. Furado embaixo. Ele é impermeável e incrivelmente esse vaso está no tempo, gente. Não está em cobertura, fica no tempo, sol e chuva, tá se mantendo muito bem. Esse foi de uma compra do Menezes que vieram de brinde. Olha o brinde que veio. Muito bonito, né? Com pedrinhas em cima. Depois eu explico esse uso da pedrinha ou não uso da pedrinha quando a gente fala de substrato. E cimento. Teve um tempo que eu me aventurei a fazer vasos de cimento. Se prestam bem, tá? Ele é de cimento, eu que fiz esse vaso. Esse astrofiton tá muito bem nele.
E este vaso, ele é impermeável. Depois eu vou fazer a rega para vocês e mostrar que o vaso fica molhado quando a gente faz a rega. Então é que a água está sendo perdida pela superfície do vaso, né? É um vaso que não segura tanto tempo a rega, como os de barro. Eu tenho bastante de barro, eu vivo em região úmida. Quando eu não tinha cobertura, meus cactos ficavam um tempo, eu tinha que usar muito vaso de barro. Este é um vaso de barro, de cerâmica, não é impermeabilizado, tá? Olha, tem marcas do tempo. E é um vaso de cerâmica ou barro, tu escolhe como tu quiser chamar. Vai muito bem no cultivo. Tu não pode deixar secar tanto tempo, né? Se tu mora em região muito quente mesmo, não indico esse tipo de vaso, porque seca mais rápido. E quem não tem uma caneca, que não usa mais, que tá lascada, que tu não quer mais usar ela para beber, o que que ela vira? Um vaso. Olha só, impermeável, né? Aqui a água não sai pela superfície do vaso, mas tem que estar furado, furadinho. Canequinha virando vaso. Este vaso aqui é de cerâmica. Esse é de cerâmica já pintado. Comprei ele já pintado. Aqui dá pra ver que deu uma descascadinha. Então, já que ele é pintado, ele se torna impermeável. Não precisa ter tantas regas. Um vaso muito bonito, deixa a planta muito bonita. E é um ótimo vaso. Temos também um vaso chamado vaso tailandês, que esse não circula muito aqui pelo Brasil, mas algumas pessoas já têm. Esse é um outro material, a gente só consegue importado, é chamado vaso tailandês, porque aqui, ó, eles são feitos diferente, aqui tem muita... O ar circula muito no substrato, isso que a planta gosta. Ó, tem bastante circulação de ar, bastante drenagem. Um vaso alto para a raiz aprofundar. E aí está esse astrofito plantado nesse vasinho. Eu acho ele muito bonitinho. Só não tenho toda a minha coleção nele porque é um vaso caro. Mas eu acho muito legal. E agora eu vou mostrar para vocês os vasinhos quadrados, que é um vasinho que se acomoda bem na coleção da gente. Esses são os vasos quadrados que eu tenho na minha coleção. São vasos que se adaptam a quem tem pouco espaço. Dá para ir um encaixadinho no outro, né? Um do ladinho do outro. É para otimizar o espaço mesmo. Vai muito bem para otimização de espaço. Olha como tem vaso aqui. Claro que além deles, né, gente, a gente tem os vasinhos redondos comuns. Só que eles não dão tanto encanto na nossa coleção como um outro vasinho enfeitadinho, um vasinho com pedrinhas, um vasinho desses assim, ó. Esse é de barro, esse daqui, esse Tornoless tá num outro vasinho que é impermeável, mas ele é de barro. E assim a gente pode escolher como a gente quiser. Aqui tem um canto bem padronizado e aqui tem uma outra parte de plantas já em vasos redondos que ocupa mais espaço. Então é isso, se ficarem com qualquer dúvida, é só perguntar.